Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu acabei gravando no meu vídeo anterior um vídeo sobre a quantidade de livros que existem dentro da Bíblia Católica e mostrei o porquê historicamente falando, tá bem? Só que nesse vídeo anterior eu acabei falando sobre a quantidade de livros da Bíblia Protestante. Só que esse vídeo da quantidade de livros da Bíblia Protestante que eu não postei no YouTube, eu acabei postando no Instagram. E para não deixar o YouTube sem essa gravação, eu resolvi fazer um novo vídeo falando sobre a quantidade de livros que existem dentro da Bíblia protestante. Tudo bem? Se você quer saber mais sobre a quantidade de livros que se encontra na Bíblia Católica, é só acessar o meu vídeo anterior. Tudo bem? Vamos lá. Isso, perfeito. A gente inicia com um questionamento. Quantos livros existem na Bíblia protestante? Quero que você leia comigo esse trabalho que eu acabei escrevendo e publicando no Instagram. Ele diz assim: o Antigo Testamento protestante possui 39 livros e são os mesmos livros aceitos pelos judeus. Lembra? Se você assistiu o meu vídeo anterior, eu vou acabar falando, é um dado histórico, correto. O Novo Testamento, tanto católico quanto protestante, o período neotestamentário, possui a mesma quantidade de livros. A divergência em número de livros vai acontecer relacionado ao período veterotestamentário, no caso, o Antigo Testamento. Entende? Então você vai ter 39 livros na Bíblia protestante, no Antigo Testamento protestante, tá? E são os mesmos aceitos pelos judeus. Aquilo que nós chamaríamos no mundo judaico de Atanar, né? Você chamaria de o Antigo Testamento ou a Bíblia hebraica, é o mesmo Antigo Testamento que o protestantismo aceita como sendo palavra inspirada de Deus. Tudo bem? Continuando, o Antigo Testamento protestante segue a mesma quantidade de livros da Bíblia hebraica e por isso são chamados de livros canônicos. Lembra? Canônicos, vara de medir, é uma regra. Entende? Aquilo que há dentro da canonicidade ou dentro daquilo que a gente chama de cânon das Escrituras Sagradas é o Antigo Testamento judaico, que existem 22 livros. Agora eu quero explicar para vocês essa questão, porque eu falei 22 livros e as pessoas fazem até uma problemática com isso, né? Por que é que o Antigo Testamento judaico tem 22 livros, ou dependendo, 24, né? 22 ou 24, e o Antigo Testamento protestante tem 39, sendo que é a mesma quantidade de livros? O que acontece aqui, amigo, é que na Bíblia judaica, 1º e 2º Samuel é somente um livro. 1º e 2º Reis é somente um livro também. 1º e 2º Samuel, somente um livro. Então, quando você vai ver toda essa sistematização dos livros, vai acabar que tanto a Bíblia hebraica como a Bíblia de tradução protestante possuem a mesma quantidade de livros. A questão é só essa questão de numeração e de divisão de livro, mas a quantidade é a mesma. Tudo bem? Vamos continuar. Ou seja, são divinamente inspirados por Deus, de acordo com Jesus Cristo. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ele falava da Bíblia? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele sempre respondia como a Escritura falava. Ele perguntava o que é que está escrito. Quando as pessoas perguntavam como deveria ir para o reino dos céus, as pessoas julgavam ter nela a vida eterna. E ele fala que elas mesmas testemunham sobre quem Jesus Cristo era. Ele fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Para Cristo, tudo é a Escritura. Tudo que Cristo fala tem um pano de fundo e é a Escritura. Tudo bem? Continuando, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro vai falar que as profecias bíblicas não vêm da vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. O profeta Isaías, né? Seca-se a erva, cai a sua flor, mas as palavras do nosso Deus permanecem para sempre. O profeta que não falar de acordo com a lei e o testemunho, ele jamais verá a alva. Ou seja, o profeta Isaías, ele deixa bastante claro que aquilo que ele escreve e a Torá, né, que são os 5 primeiros livros, os livros históricos, os livros proféticos, Isaías vai reconhecendo que eles são divinamente inspirados
por Deus, tudo bem? Seca-se a erva, cai a sua flor, mas as palavras do nosso Deus, palavras inspiradas, permanecem para sempre. O apóstolo Paulo vai falar, né, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Olha isso. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Deve ser utilizado, de acordo com o apóstolo Paulo, educação, ensinamento, repreensão, correção. Por quê? Porque é a palavra inspirada de Deus. Você vai ver o apóstolo Paulo, você vai ver o rei Davi, você vai ver o profeta Samuel, você vai ver Moisés, o rei Salomão e vários outros. Eu não vou citar cada um deles aqui por questão de tempo, mas está bem óbvio e bem claro que esses 39 livros eles já eram aceitos pelos judeus do tempo de Jesus como sendo palavra inspirada de Deus. Tudo bem? O último ponto, vamos ler a parte branca que diz: sendo bem sintético em minhas palavras, no caso eu escrevo, né? Qualquer estudioso honesto, embora participe de denominações que possuem mais livros no Antigo Testamento, vai afirmar o mesmo argumento que está escrito neste material. Esse é um dado histórico que estou afirmando aqui para vocês. E a gente não pode... Você pode até questionar a história, mas eu costumo dizer que contra fatos não há argumentos. Existem denominações que existem mais livros. Por exemplo, grandes diferenças de livros para protestantismo, catolicismo, e a gente nem pode falar que as igrejas ortodoxas possuem a mesma quantidade de livros, porque algumas igrejas ortodoxas possuem até outros livros a mais. Porque, por exemplo, na Bíblia católica tem 1º e 2º Macabeus, entendeu? Porque são livros históricos. Os protestantes não têm 1º e 2º Macabeus, porque apesar de reconhecer que são históricos, mas não são considerados biblicamente, não são considerados palavras de Deus e por isso não estão na palavra de Deus. E aliás, o protestantismo vai até enxergar qualquer pessoa sem viés ou com viés, vai entender que os escritores de Macabeus, de Judite, todos eles vão reconhecer, né? Se você é um estudioso honesto, você vai reconhecer que os livros mesmos dizem que eles não eram inspirados por Deus. Mas os 39 livros que se encontram dentro da Bíblia hebraica e dentro da Bíblia protestante são livros divinamente inspirados por Deus, porque eles não se contradizem. Esse é o fato. Esses 7 livros a mais que se encontram dentro de algumas... Todas as Bíblias católicas são livros que não são inspirados por Deus. Isso é chamado pelo catolicismo como livros deuterocanônicos. Até o próprio catolicismo reconhece que é uma segunda fase de livros que foi inspirados, que eles chamam assim. Mas o protestantismo e o judaísmo, essas fontes não vão reconhecer esses livros como inspirados por Deus, porque não era considerado no passado. Nenhum autor bíblico, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, pelo que eu vejo aqui, me recordo, nenhum deles chegam a citar esses livros apócrifos. Tudo bem? Quando você fala de uma outra, por exemplo, as igrejas, grande parte das igrejas ortodoxas, você tem algumas que eles têm, inclusive, 3º Macabeus, muitos têm outros livros que nem estão nem dentro da Bíblia católica, que aceita mais livros também. Mas, resumidamente, pessoal, a Bíblia protestante ela tem 39 livros, porque ela aceita os livros que são aceitos dentro da Bíblia hebraica. Aquilo que é o cânon judaico, aquilo que é o cânon hebraico, aquilo que é visto como vara de medir, como regra. E a gente não pode aceitar outras coisas que contradizem a escritura sagrada. No caso, os livros apócrifos. Tudo bem? Eu acabo fechando aqui do meu vídeo anterior e com esse, uma análise sobre o Antigo Testamento, entendendo a perspectiva católica e hoje falando e entendendo a perspectiva protestante. Isso aqui serve muito para vocês que estão estudando teologia, Bíblia e se interessam por entender cada vez mais a palavra de Deus. Tudo bem? Tchau, até o nosso próximo vídeo.